formulei um protocolo que é algo que todo mundo deveria passar, que se quer realmente aprender a fazer jejum intermitente de uma forma correta, produzir os corpos cetônicos, deixar vício por açúcar e emagrecer. E aí agora eu vou começar a explicar para vocês em detalhes o que é esse protocolo que eu aplico. Primeiro de tudo, o ideal, se você quer começar a fazer jejum intermitente de uma forma correta e interessante, é que você tenha um calendário de jejum. Esse é o número 1 do protocolo. Por que isso é interessante? Porque falar, mas Amanda, por que eu tenho que ter um calendário de jejum? Imagina, para que você ensine o teu corpo a produzir os corpos cetônicos e emagrecer dessa forma, o teu corpo ele precisa ser gradualmente adaptado. Esse é um ponto. Então é interessante você ter um calendário específico para isso. Além do mais, se você tem um calendário, você não fica perdido. Não acorda um dia e diz, opa, quantas horas de jejum eu vou fazer hoje aqui? Não, o calendário ele te diz especificamente quais os dias da semana que você precisa ficar de jejum, que é justamente para que você possa se programar. Isso é muito interessante quando você pretende ficar em jejum. Ele diz quantas horas você precisa ficar para que tu não fique mais horas do que o necessário e sim somente o necessário para produzir esse protocolo de jejum, para produzir os corpos cetônicos. Então essa confusão toda, ela acaba. Então se você quer fazer jejum, primeiro te programa. Primeiro tem que ter um calendário. Segundo ponto, controle dos resultados. O que é isso e por que isso é interessante? Imagina, você começou a fazer teu jejum intermitente e aí você não te avalia, você não observa o teu corpo. Como saber se precisa evoluir o número de horas, o número de dias em jejum? O controle de resultados é um questionário e uma avaliação que eu faço com todos os pacientes e alunos para saber se realmente eles estão se adaptando ao jejum. Ou seja, se deixou de sentir dor de cabeça, se deixou de sentir fome, se deixou de sentir náusea durante o jejum, se ele realmente consegue no período do jejum ser a melhor hora dele, ser a hora que ele tem melhor foco. Então isso é muito importante. Quem quer fazer jejum intermitente é sempre bom ter esse controle e se avaliar. Algo que eu acho muito interessante, que é o número 3, é uma lista de compras. Por que você deveria ter uma lista de compras para o jejum intermitente e por que eu acho que isso é super interessante? Todo mundo que pratica jejum intermitente precisa estar programado. Todo mundo que pratica jejum intermitente, imagina, você decidiu fazer seu jejum. Aí, eu decidi aqui agora, estava conversando com a minha amiga, a gente precisa emagrecer porque nós vamos para umas férias e a gente precisa usar biquíni. Então amanhã eu vou fazer 16 horas de jejum. Já começa que você não adaptou. E aí você decide, você consegue ficar 16 horas de jejum, tem gente até que se esforça mais um pouco, fica 18 horas de jejum, só que aí você não sabe que alimento comer depois. E aí aquilo não tem na tua geladeira. Então será que vai funcionar o jejum? Como nós já falamos aqui várias vezes, o jejum não vai ser do jeito que deveria ser, você não vai adaptar o seu corpo e não vai coletar todos os benefícios do jejum. Então assim, é muito interessante ter essa lista de compras para que você possa se organizar e ter tudo na sua casa, para ser bastante facilitado. Eu fiz meu jejum, tudo que tem na minha casa eu vou poder consumir. Então, é muito interessante. O quarto item do protocolo que eu utilizo é o que eu chamo de potencializadores. Esses potencializadores são potencializadores do emagrecimento. Como o próprio nome diz, não são eles que vão gerar diretamente o emagrecimento que é feito pelo jejum, mas eles vão potencializar, ou seja, vão fazer com que o teu jejum, teu emagrecimento aconteça de uma forma mais eficiente. E o que são eles? São shots e são os chás. São diversos chás que podem ser utilizados, inclusive no período que você está durante o seu jejum, no período que você vai se alimentar, à noite. Esses chás fornecem vários fitoquímicos, vários ativos que melhoram todo o processo inflamatório do teu corpo e facilitam a tua adaptação do jejum. Como eu já comentei com vocês, existem diversos que podem ser utilizados, mas os preferenciais, principalmente para esse momento do jejum, é o chá verde, o chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de erva tulsi.
são os melhores para tratar processos inflamatórios, como, por exemplo, pessoas que têm uma grande carga inflamatória, que são diabéticos, hipertensos, pacientes que têm hipotireoidismo, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes. Todas essas pessoas que poderiam melhorar e tratar as suas doenças com o jejum intermitente se beneficiam muito com a utilização desses dois também, porque eles melhoram todo o processo inflamatório do corpo. Então, a utilização de shots e chás é muito interessante. Esses shots, eu até já comentei com vocês, esses shots são pequenas doses que vocês utilizam, pode utilizar tanto em jejum, tem alguns específicos para o jejum, como por exemplo, você pode colocar própolis, 20 gotas de própolis diluída em 100 ml de água, acrescentar um pouco de cúrcuma, e tem shots que podem ser utilizados à noite também. E da mesma forma, eles são capazes de concentrar nutrientes para você consumir. E eles te auxiliam tanto no emagrecimento, mas eles te auxiliam também a permanecer mais tempo em jejum, porque você vai estar em jejum e vai estar ingerindo algo. Então isso facilita todo aquele processo. Se você acha que não vai conseguir permanecer tanto tempo em jejum, eles facilitam, porque você vai poder consumir shots, poder consumir chás à vontade e, na verdade, dá uma verdadeira segurada na fome. O número 5 do nosso protocolo. O número 5 é o que eu acho que é, não vou dizer fundamental, porque de verdade eu acho que todos esses aqui são fundamentais. Mas o número 5 ele é importante porque ele define o que é um jejum que está sendo potencializado e um jejum que não está sendo potencializado, que é o que consumir na quebra do jejum. Tanto todos os meus pacientes quanto os meus alunos, eles saem do meu consultório exatamente com um protocolo escrito. Olha, no teu dia de jejum, depois que tu for quebrar teu jejum, você vai consumir exatamente isso aqui. Por quê? Porque eu quero que nesse momento ele dê substâncias específicas para o corpo dele, para que o corpo dele entenda o que fazer com aquele corpo cetônico, para que o corpo dele possa realmente utilizar tudo aquilo que foi produzido para emagrecer, para ter mais foco, para ter mais saúde. Então, esse número 5 é muito, muito importante. E aí, bora partir para o número 6. Né? Já pensou se jejum intermitente fosse só realmente ficar em jejum e aí quando você vai se alimentar, você pode consumir uma pizza ou consumir feijão com arroz, macarrão, farinha? Não funciona bem dessa forma. Né? O jejum, claro que o jejum ele é definido como você dividir os teus horários de alimentação. Esse é um dos tipos de jejum, porque também existem outros tipos, mas o jejum ele funciona assim se você souber também o que consumir no teu café da manhã, quando você for consumir café da manhã, consumir no teu almoço, no teu jantar, né? E é interessante saber tudo isso para que o jejum possa realmente funcionar. Outra coisa muito importante também, que está relacionado, na verdade, às vezes ao sucesso, sabe? Não só do jejum, mas de todos os protocolos de emagrecimento, todos os protocolos quando a gente tenta implementar alguma mudança alimentar, é saber algo que eu chamo de padrão alimentar. Na verdade, não sou nem eu que chamo, porque não fui eu que inventei isso. Né? Isso daqui, muitos estudiosos, principalmente da psicologia e psiquiatria, eles observaram que cada pessoa tem um tipo de padrão alimentar. Algumas têm um tipo de padrão que é mais emocional, ou seja, elas se alimentam, na verdade elas comem as emoções. Estão chateadas e comem as emoções. Está chateada e vai comer mais. Existem outras pessoas, no entanto, que elas não têm um padrão emocional. Muito pelo contrário, mas elas têm um padrão restritivo. Normalmente, e eu acho sinceramente que isso muitas de vocês podem se enquadrar, são aquelas pessoas que tentam fazer dieta em excesso e elas estão sempre cortando tudo. Cortam carboidratos, comem só proteína e fica uma verdadeira restrição alimentar e essa restrição ela não se sustenta. E isso configura um padrão alimentar. Eu converso sempre muito com isso com todos os meus pacientes para tentar definir. Na verdade, antes de entrar no meu consultório, todos os meus pacientes recebem esse questionário de padrão alimentar. Todos os meus alunos também recebem esse questionário para que eu possa entender se aquele aluno ou aquele paciente se enquadra em determinado padrão. Porque imagina, se você tem um padrão alimentar de emoção, voltado para as emoções, nós temos como trabalhar isso. Se você tem um padrão voltado mais para restrição, a gente também tem como trabalhar isso.
estimular você a consumir mais alimentos diferentes, tirar o medo de consumir um pouco de carboidrato, mostrar que existem carboidratos que são mais interessantes, que são melhores, na verdade, de você consumir. Então, verificar qual é o tipo de padrão alimentar é muito importante. E aí agora nós vamos para o 8º ponto do protocolo, que é, eu acho que um calcanhar de Aquiles de muitas de vocês. Esse 8º ponto, o que ele é? A modulação do paladar. Uma das coisas que eu mais escutei tanto dos meus alunos quanto dos pacientes é assim: Amanda, eu não suporto comer isso. Eu não consigo comer nada que tenha legumes, eu não consigo comer abacate, eu não consigo tomar esse suco. Jamais tomaria um café sem açúcar. Então eu sempre escuto várias dessas frases, né? E eu fico só olhando, eu espero. A verdade é que eu espero a virada do jogo. Eu espero a pessoa me mandar uma mensagem falando assim: ai, doutora, olha, tá vendo? Eu só consigo agora comer esse tipo de chocolate, que é chocolate 85%. Doutora, Deus me livre de comer esse açúcar. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. Mas por quê? Porque durante todo esse processo do jejum, o próprio jejum intermitente, ele modula o paladar, sim. Então, quando você faz um jejum intermitente bem feito, o teu vício pelo açúcar, ele vai diminuindo. A tua necessidade de comer produtos muito gordurosos, muita fritura, isso diminui bastante. Isso é explicado hormonalmente, né? Mas muito porque o nosso paladar é modificado. E assim, isso é sensacional porque é o nosso próprio corpo que faz isso. Quanto mais açúcar você dá para o teu corpo, mais o teu corpo tem necessidade de comer açúcar. Existe um eixo nosso, que é o eixo intestino-cérebro, que é um eixo relacionado ao vício. E a partir do momento que você diminui isso, e a partir do momento que você introduz determinadas substâncias, e aqui vocês lembram dos potencializadores, quando vocês introduzem shots, chás, quando vocês permanecem em jejum fazendo protocolo, quando vocês colocam um calendário de jejum bem aplicado, essa desvinculação do açúcar, ela acontece. Ela acontece de uma forma que muitas vezes você nem sente. Quando você percebe, realmente você simplesmente não está mais consumindo açúcar, porque aquilo não é mais interessante. Você não gosta mais de consumir açúcar porque aquilo ali está muito doce. Então, isso acontece durante o jejum, mas é preciso trabalhar isso e por isso que isso aqui está no protocolo que eu aplico nos meus pacientes. Bom dia, tudo bem? Eu sou Josane Davi, participante do primeiro curso da doutora Amanda, o Jejum Intermitente. E graças a esse curso eu cheguei no meu objetivo final, que era perder meus 5,5 kg, perdi de forma saudável. Hoje eu realmente tenho uma boa autoestima, hoje eu acordo feliz e o melhor de tudo, eu nutro meu corpo com bons alimentos. E tudo isso é proporcionado pelo curso de Jejum Intermitente. A gente chega no nosso objetivo sem passar fome, nutrindo o corpo e a alma. E continuando o nosso protocolo, eu vou para o ponto número 9. Esse ponto número 9 aqui, nossa senhora, como eu escuto falar desse ponto número 9. Eu escuto demais. Quantas pessoas que tentam fazer uma dieta durante o dia e à noite está com uma fome absurda. Quantas pessoas que, principalmente porque o jejum, normalmente nós colocamos os protocolos para passar o jejum noturno. Porque ele é muito mais fácil por causa do dia a dia, ele é muito mais fácil porque é melhor às vezes contabilizar as horas do jejum, as horas que você está dormindo também, porque isso também é assim dessa forma que funciona, mas mesmo assim, a fome noturna, ela aparece bastante. Isso acontece por motivos fisiológicos, isso acontece porque você está desregulado tanto de alguns hormônios de fome como grelina, porque o teu cortisol está muito elevado, ou então porque você andou restringindo a alimentação. Então, por isso que é preciso, sim, atentar e fazer um verdadeiro protocolo para melhorar essa fome noturna. Para que tu saibas que, mesmo em jejum, mesmo sem se alimentar, você vai conseguir permanecer em jejum. Não só porque você está tomando chá, não só porque você está tomando água, não só porque você resolveu tomar um café ou um shot naquele horário, mas porque é tão bem implementado, todos os outros pontos vão estar bem amarrados, que tu não vai ter essa fome noturna e vai ser tranquilo permanecer em jejum. Outro ponto está relacionado aos suplementos. Os suplementos. Eu mencionei, eu acredito que foi na aula 2, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, aproveita e assiste, mas eu mencionei um suplemento que é chamado de TCM. TCM.
Por quê? Durante o jejum, é claro que muitas pessoas me perguntam, mas Amanda, eu posso fazer jejum sem consumir nenhum tipo de suplemento? Pode, é interessante. Mas será que existem suplementos que potencializariam esse jejum? Sim, e muito. Poderiam potencializar o jejum, poderiam fazer com que você se adaptasse melhor a ele e produzisse melhor esses teus corpos cetônicos. E um deles é esse TCM. Esse TCM ele tem um composto chamado de C8. Esse C8, quando você consome, ele estimula a tua produção de corpos cetônicos. Então imagina, digamos que tu é um iniciante do jejum. E aí tu começou a fazer jejum, tá lá, arrastando nas tuas 14 horas, sofrido. E geralmente tu não tá produzindo muito corpo cetônico não, porque tu estava consumindo bastante carboidrato, consumia muita, não só pizza, né, mas consumia pães, consumia muito arroz, muito macarrão, então tu tá arrastando na tua produção de corpos cetônicos, tá bem devagarzinho. E aí se você consome os TCM, principalmente se for o TCM baseado em C8, tu dá uma estimulação no teu corpo nessa via de produção de corpo cetônico. E todo mundo aqui já sabe, né, que já estamos na nossa aula 3, então vocês já sabem que produzir corpo cetônico é igual ter um bom jejum. E uma dúvida muito recorrente que aparece também comigo, pra mim, é assim, será que esses suplementos são muito caros? Será que isso é ruim de consumir? A verdade é que não. Existem suplementos que são muito acessíveis para todo mundo, para que vocês possam consumir durante esse período de adaptação, que geralmente é um período que dura 50 dias, 2 meses, então é super interessante também. E agora, bora para esse outro ponto que eu gosto bastante. É algo que eu chamei de treinando a mente. Eu lembro que eu tive um paciente, e esse paciente, ele me falou a seguinte frase, ele falou, doutora, a minha mente é muito fraca. Eu não consigo permanecer em nenhum tipo de dieta que eu faço. Eu até começo, eu passo uma semana, mas na segunda semana, alguns pensamentos vêm aqui na minha mente. Do tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou fazer se eu posso ter mais prazer com a comida? Por que eu vou fazer isso se de verdade todo mundo no final não vai precisar disso? Ele usava até a seguinte expressão, mas por que eu vou ficar fazendo dieta se no final todo mundo morre? Então, ele mesmo se auto-sabotava todas as vezes que ele começava a fazer dieta. É como se ele não merecesse fazer a dieta. Então, assim, se tem algo que é importante para todo mundo que tenta fazer um protocolo, na verdade, que quer conseguir fazer um protocolo de jejum e um protocolo de emagrecimento, é treinar a mente. E esse treinamento da mente, ele passa por diversas situações. E algo que eu acho muito interessante e básica, que é um dos pontos que eu vou falar aqui para vocês, está relacionado a algo que eu chamo que é o comer consciente. Que é na verdade tem até um nome em inglês para isso, que é uma técnica estudada, que é o Mindful Eating. Ou seja, você realmente se alimentar com consciência. Parar um momento do seu dia, primeiro, para ter tempo para se alimentar, não comer correndo, não comer andando. Tem pessoas que trabalham tanto que elas não conseguem ter 10 minutos ou 15 para se alimentar. Não mastigam a quantidade necessária, porque o ideal para quando a gente for comer algum alimento é mastigar pelo menos 30 vezes e esse alimento ficar bem pastoso na nossa boca e aí a gente deglutir. Porque senão você pode inclusive aumentar a tua chance de ter uma desbiose intestinal, uma hiperpermeabilidade, ou seja, aumentar a filtração do teu intestino. Ou seja, a forma que você se alimenta, ela é muito importante. Você comer e sentir o gosto de um alimento é interessante. E o treinando a mente, ele passa por isso. Ele passa por isso para que você tenha capacidade de ter calma na hora de comer, ter calma na hora de se alimentar, na hora de escolher teus alimentos e inclusive ter calma para tu recusar uma alimentação. Ter capacidade de dizer, não, isso aqui eu não quero, porque isso aqui não é interessante para todo o processo que eu tenho, eu não preciso desse prazer agora. Então, para mim, esse número 11, ele é essencial, fundamental. Então, por isso que, de alguma forma, eu acredito que para quem quer praticar jejum e emagrecer, tem que fazer isso. E muitas das vezes você pode até começar a tentar entender o que funciona para você. Mas para mim, funciona através de Mindful Eating, através de meditação, através de yoga. Então, é dessa forma que funciona, tá bom? E o número 12 do protocolo é algo chamado exercício físico. Por que eu coloco o exercício físico no protocolo de jejum? O exercício físico, ele consegue fazer com que a tua adaptação ao jejum intermitente seja melhor.
seja mais eficiente. Digamos, bora voltar para você que está lá começando a fazer o jejum intermitente, você estava fazendo 14 horas de jejum e não conseguindo produzir muitos corpos cetônicos. Existe um número, sabe, gente, de produção de corpos cetônicos. Eu vou colocar aqui só para vocês saberem. Mas quando normalmente você está em 12 horas de jejum, você produz no máximo até 0,5. Quando você faz 14 horas, você tem que produzir acima desse 0,05 de corpo cetônico, que é esse nome aqui. Digamos que você é essa pessoa que não está adaptada ao jejum e que você começou a fazer suas 14 horas de jejum e você não sai desse 0,5. Porque tu tem que sair desse 0,5, tem que chegar pelo menos a 1 ou 1,5. O exercício físico, ele consegue facilitar com que tu chegue a esse número maior de corpos cetônicos. Da mesma forma, sabe como os suplementos te auxiliam? Sabe como a quebra do jejum te auxilia também? Você dá um boom na tua produção de corpos cetônicos? O exercício físico, ele funciona dessa mesma forma. Então, por isso que inserir uma atividade física é super essencial na produção de corpos cetônicos. Mas muita gente tem dúvida também. Mas, Amanda, então quer dizer que se eu não praticar atividade física, o jejum não vai funcionar para mim? Não é isso que eu estou falando. O jejum, ele funciona, inclusive, para quem não pratica atividade física. Se você não consegue praticar porque tem alguma limitação, se você, por exemplo, está, não sei, algum pré-operatório, tem pessoas que precisam emagrecer, estão, por exemplo, em pré-operatórios de cirurgia bariátrica, em pré-operatórios de algumas cirurgias como hérnias, que não podem praticar atividade física, mas que precisam emagrecer, então você pode praticar o jejum intermitente. Só que, claro, você sabe que o exercício físico não vai ser realizado e você vai precisar, talvez, ter um estímulo a mais, como utilização de suplementos, caprichar mais na quebra do jejum. A gente consegue ajustar isso, mas sim, é possível mesmo sem atividade física. E agora, bora para o ponto número 13, que é o último ponto do protocolo. Esse ponto aqui, para mim, é um dos que eu mais gosto de conversar com todos os meus pacientes, com os alunos, porque quando acontece, é uma felicidade imensa, né? Imagina, você que ficava de jejum 16 horas e durante essas 16 horas ficava olhando no relógio para acabar o teu jejum. Porque se você estava com fome, você queria muito, muito comer alguma coisa. Você estava irritada, não tinha nenhum tipo de concentração. Então, normalmente, quando você inicia o teu jejum, pode ser que seja assim. Só que com o passar do tempo, geralmente isso acontece em 2 semanas de jejum bem feito, você começa a apresentar alguns sinais fisiológicos de adaptação ao jejum. O que seria isso? São sinais que mostram que o teu corpo está bem adaptado. Ou seja, provavelmente você já começou a produzir alguns corpos cetônicos desse aqui. E quais seriam esses sinais? Primeiro, a ausência de enxaqueca. Não vai ter dor de cabeça de forma alguma. Segundo, a ausência de fome. Acreditem, você é capaz de ficar 14, 16 horas sem se alimentar e não ter fome. Ausência de irritação. Você não vai ficar irritado, muito pelo contrário. No teu período de jejum, os artigos científicos eles colocam a seguinte frase, que na verdade o teu período de jejum vai ser o teu melhor período, vai ser o teu melhor momento do dia, onde você vai ter mais clareza mental, vai ter mais foco, vai ficar mais feliz, não vai ter fome. Então esse é um dos indícios, um dos sinais que a gente tem que avaliar para saber se o seu protocolo está funcionando. E por que eu coloco isso? Por que tem uma checklist que vocês têm que fazer para mim, que vocês, na verdade vocês devem fazer isso com vocês mesmos, é avaliar o corpo de vocês, avaliar o que vocês estão sentindo quando estão em jejum. Que é para justamente saber se tem a necessidade de, por exemplo, aumentar um dia de jejum, se tem a necessidade de estender um horário de jejum, ou se não, se está tudo bem, se para você é só aquilo que funciona. Ou se para saber se você ainda precisa de um tempo mais de adaptação. Então, na verdade, você tem que se avaliar. E é isso, gente. Na verdade, eu listei aqui para vocês 13 dos quesitos que existem no meu protocolo de jejum, que acredito que são interessantes para quem quer começar a fazer um jejum. Pega isso aqui, lista todos esses e a partir daqui começa a ter um start para conseguir.